Boa tarde a todos. Ok. Então, pedimos que os ouvintes desliguem as câmeras do microfone para melhorar a qualidade da transmissão. Lembrando que a palestra será gravada, então, para o foco ser na palestrante, pedimos a cooperação de todos. Quem ainda não se inscreveu pelo formulário de inscrição que estava disponível até domingo, visto que o evento começou na segunda, por favor, é necessário que vocês enviem um e-mail para a Atlética Laço de Ouro. Disponibilizaremos esse e-mail durante o chat, durante a palestra. Como a palestra será gravada, vamos disponibilizar para vocês as gravações, mas daremos mais informações mais tarde sobre onde publicaremos. Pedimos que a palestrante Maximiliane desligue o microfone para melhorar a sua transmissão. Então, boa tarde a todos. Daremos início, então, ao ciclo de palestras da Semana de Zootecnia, evento organizado pela coordenação do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, juntamente com a equipe do Laboratório PEAL. Na divulgação, contamos com o Centro Acadêmico de Zootecnia e com o apoio da Atlética Laço de Ouro, dos cursos de Agronomia e Zootecnia. Passo, então, a palavra para o professor Fábio Jacobs. Boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, para a palestrante, Maximiliane, e para nós, como somos mais íntimos, pode ser Max. É isso, Max? Então, eu agradeço de coração você ter aceito esse convite, porque a gente acaba falando bastante por WhatsApp, porém a gente não se fala pessoalmente. Eu não tenho certeza, Max, se a última vez que a gente se viu foi num Zootec em Foz do Iguaçu. Eu me arrisco a dizer isso. Mas foi, acho que foi em Foz do Iguaçu, lá no hotel. Me fugiu o nome do hotel. Em Foz do Iguaçu, no Zootec. Bom, fazem anos. Mas a gente sempre fala, porque você é uma referência para mim, Max. E tudo que eu penso em pesquisa, em experimentos, eu sempre penso em você, em trocar uma ideia contigo. Muito obrigado sempre, viu? E você nunca nega uma ajuda ao amigo distante aqui. Bom, quero agradecer a participação de todos. Vamos ver quantas pessoas, até o momento, 82 pessoas. Né? A Max é uma professora bastante dedicada, sempre foi uma aluna muito dedicada também, né? Se eu não me engano, tem uma família linda com 2 meninas e um menino, né? Então, a Max, ela possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, em 2000. Mestrado em zootecnia pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, em 2003. Doutorado em zootecnia pelo PPZ, UEM, também em Maringá, 2006. E atualmente é professora associada do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e coordenadora do programa de pós-graduação de zootecnia da UniOeste, participante de projetos de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, e da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animais, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição de ruminantes, bovinocultura leiteira, qualidade de leite, sistemas de produção de leite, avaliação de alimentos alternativos para ruminantes, conservação de alimentos para ruminantes, e também é coordenadora do grupo de pesquisa Coalhada, famoso no Brasil todo e, quiçá, fora. Bom, agradeço a participação dos presentes, o apoio da Atlética Laço de Ouro, do CASU, do Centro Acadêmico de Zootecnia, né? E a todos os professores do curso de Zootecnia. Um abraço a você, Max, e boa palestra. Bem, boa tarde a todos.
eu agradeço imensamente o convite feito pelo Fábio. Então, o Fábio é amigo já de longa data, né? Nos formamos juntos lá na UEM. E pudemos estar fazendo o mestrado também, mais ou menos na mesma época, o doutorado. Então, é com grande satisfação que eu estou podendo compartilhar um pouquinho hoje com vocês. Eu vou falar um pouquinho mais da minha trajetória, né, ao longo de todos esses anos, porque falar um pouco sobre a docência na zootecnia é um tema diferente, né, é uma palestra um pouco diferente das demais. Então, assim, não vai ser uma palestra técnica, vai ser uma palestra muito mais dinâmica. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Bem, então eu vou estar falando um pouquinho dessa experiência que eu venho fazendo aí nesses últimos anos, tá ok? Só para contar um pouquinho da história, né? Na verdade, a zootecnia para mim surgiu de uma pesquisa que eu fui fazendo quando eu estava no terceirão. Então, eu, durante a infância, eu morei em São Paulo, capital. Eu sou paranaense, nasci aqui perto de Marechal Cândido Rondon, em Autônia, mas fui ainda bebê para São Paulo e fiquei lá até quase os 13 anos. Depois, minha família mudou para Maringá. E desde criança, eu sempre quis fazer veterinária, sempre gostei de animais, mas assim, nunca tinha muito contato, né? Morava na capital e não tinha contato. E aí, quando eu estava no terceirão, eu até trabalhava numa cooperativa em Maringá, na Cocamar, no setor de comercialização, e aí não tinha, né, em Maringá não tinha veterinária. E aí eu queria fazer na UEL, e na época meu pai não deixou, eu tinha 17 anos, ele, não vai fazer lá, porque, né, não quis deixar eu sair para fora. Eu falei, então eu vou pesquisar o que tem, né, e resolvi pesquisar a zootecnia, e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito zootecnia. Eu acho que eu teria me arrependido se eu tivesse feito veterinária, porque o que eu amo realmente é trabalhar com produção e nutrição animal. E eu acho que esse é o grande foco, né, que é a zootecnia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Eu vou começar a apresentação, então. Bem, então, como já foi comentado, meu nome é Maximiliane Alavarce Zambon. Então, eu sou professora da UniOeste, né, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E, então, aqui só para a gente estar se localizando, né? Então, a UFAM, né, está localizada aqui em Manaus, então nós estamos um pouquinho distantes, né? Então, eu coloquei aqui o Paraná, porque a gente vai contar a historinha, né? Então, eu me formei, minha família é de Maringá, e hoje eu estou aqui em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, próximo da cidade do professor Fábio Jacobs, né? Bem, então aqui é o estado do Paraná, né? Então nós temos aqui a cidade de Maringá, onde está localizada a Universidade Estadual de Maringá, e aqui Marechal Cândido Rondon, onde está localizada a UniOeste. Então nós temos aqui, para vocês estarem se localizando, né, Foz do Iguaçu. Então o Marechal, ele está aproximadamente 180, 190 quilômetros de Foz do Iguaçu, também próximo a Guaíra, né? Então, até há uns 3 meses atrás, estava muito bom, porque a gente fazia visitas constantes, né, ao exterior. Então, a gente podia ir no Paraguai fazer compras, né? Hoje, infelizmente, não é possível, e o dólar não colabora também, né? Mas somos região de fronteira aqui. Bem, então, vou falar um pouquinho da minha formação. Então, eu prestei o vestibular, então, aos meus 17 anos, né, já vão fazer conta, né, de quantos anos eu tenho, mas tudo bem, faz parte. E passei no vestibular em zootecnia, não conhecia muito o que era zootecnia. Professora, Sim? desculpe interromper, é porque como a senhora está em 2 dispositivos, um só para o slide, acontece que o seu slide não está em evidência, porque
o Google Meet vai deixar a tela em evidência da pessoa que está falando. Então, acho melhor a senhora apresentar pelo computador mesmo, porque não está aparecendo. Eu desliguei o outro computador, agora resolveu? Ah, não. Ainda não. Desculpa, pessoal, foi uma falha técnica, então vamos dar continuidade. Então, retomando aqui, né, a questão da graduação, e eu trabalhei com bovinocultura de leite, e o mestrado e o doutorado, então, eu acabei mudando um pouquinho de área em função da disponibilidade de animais, né? Então, a minha graduação eu trabalhei com o professor Geraldo Tadeu dos Santos, que trabalha até hoje com bovinocultura de leite, é uma referência no Brasil, no exterior, com relação a isso. Somos parceiros até hoje de trabalhos de pesquisa. Ele é um pai, né, da pesquisa para mim, a gente é parceiro. E o mestrado e doutorado, então, eu trabalhei com a professora Claudete Regina Alcalde, e a professora Claudete, ela trabalhava mais na linha da caprinocultura. Ela trabalhava, na época, mais com caprinocultura de corte, porém, eu sempre quis trabalhar com leite, então eu sugeri para ela a gente fazer, então, trabalho com caprinocultura leiteira, tá? Então, nós avaliamos produção e qualidade de leite de cabra. Para mim, foi muito gratificante trabalhar com as cabras leiteiras, me apaixonei por essa espécie. O pessoal sempre fala mal de caprinos, né? Que caprino come tudo. Olha, eu digo para vocês, minha vida toda, minha vida profissional toda, eu trabalhei com a cabra ou com vaca. Eu digo uma coisa, as cabras são muito mais seletivas do que os bovinos. Os caprinos são muito mais seletivos. O que acontece é que se você não der alimento, o caprino ele é muito mais inteligente, né? Então, assim, o caprino ele vai se virar, né? Então, existem fotos, inclusive, de caprinos subindo em árvores para tentar buscar um alimento, né? Mas isso pode ser um outro dia, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, eu trabalhei com curva de lactação de cabra leiteira, tanto no mestrado quanto no doutorado, sendo que no mestrado foi avaliação de níveis de energia, e no doutorado eu trabalhei com substituição de milho por casca do grão de soja, né? E no TCC eu também tinha avaliado casca de soja, não sei se essa parte vocês acabaram vendo ou não, ouvindo, mas o pessoal até brincava comigo que eu era Miss Casquinha de Soja, né? Trabalhava muito com casca de soja, tá? Mas é um alimento, assim, que eu recomendo, é um alimento muito interessante, que deve ser utilizado por todos. Bem, então, depois que eu terminei meu doutorado em 2006, terminei em março de 2006, em maio de 2006 eu comecei a trabalhar na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, como professora colaboradora. Fiquei na UEPG até fevereiro, mais ou menos, de 2007. Eu tinha passado num concurso na UFMT, Universidade Federal Tocantins, para trabalhar com caprinos. Então, era professora de caprinos e ovino, caprino e ovino, cultura e nutrição animal, nutrição de ruminantes. Eu acabei indo assumir o concurso lá, né, em Araguaína, 2.200 quilômetros de Maringá. Só que nesse meio tempo eu fiz o concurso aqui na UniOeste, que dá só 300 quilômetros de Maringá. E bem no momento que eu estava na estrada, né, chegando lá em Gurupi, que é a primeira cidade do Tocantins, eu descobri que eu tinha passado aqui. E por fim eu acabei ficando 40 dias no Tocantins e voltei para cá. Né? Muita gente acabou me chamando de louca, né? Abandonar uma universidade federal para vir para uma estadual, mas questão familiar, né? E questão até de acostumar, é muito complicada essa questão também. Eu não me arrependo nem um pouco, né? Eu estou muito feliz aqui na região, trabalhando com bovinocultura de leite, e eu estou numa das maiores bacias leiteiras do Brasil. Bem, então hoje eu assumi
aqui na UniOeste como professora em novembro de 2007, e em 2011 foi a primeira vez que eu assumi como coordenadora do programa de pós-graduação em zootecnia, e fiquei por 4 anos, depois mais 2015 eu saí em agosto, em 2016 eu assumi como coordenadora de área para ajudar o diretor de centro, né, fiquei praticamente até o ano passado. Eu só saí durante alguns períodos de licença maternidade, né, como o professor Fábio comentou, tenho 3 filhos, todos nasceram nesse período aqui, né, e depois, agora, em agosto do ano passado, eu assumi novamente como coordenadora da pós. Por que eu estou falando isso? Porque a docência, pessoal, não é simplesmente o que muita gente fala do professor, né? Você só dá aula, né? Então, nós tem alguns colegas, né? Então, a Gra, né, tava assistindo, né? Obrigada aí, Gra, que você falou, desejou boa sorte. Professor Fábio, acho que tem outros colegas também assistindo. Então, o professor universitário, ele faz muita coisa, né? Então, eu digo para vocês que o mais legal é dar aula, né, estar com os alunos. Eu adoro orientar, né? Assim, para mim é muito gratificante estar com os meus orientados, estar participando dos projetos, estar lá na pesquisa, né, fazer coleta. Então, isso é muito legal. Mas a gente também tem que assumir muita coisa administrativa, né? Então, isso faz parte da docência também na zootecnia, tá? Então, só para contar um pouquinho sobre isso. Bem, então, onde que está localizado Marechal Cândido Rondon? Né? Então, aqui é uma cidade de colonização alemã. Então, até é bem engraçado, mas quando eu vim para cá em 2007, comecei a dar aula em 2008, né? Até porque eu cheguei em novembro e o meu primeiro filho nasceu em fevereiro de 2008. Então, eu comecei a dar aula em junho de 2008. E a primeira turma que eu dei aula, eu não entendia muita coisa que eles falavam, né? Por causa do sotaque, né? Então, eles puxam muito o sotaque alemão. Então, é um sotaque que hoje até acho que eu já misturei meu sotaque, né? Um pouquinho lá de São Paulo, ainda da época de criança, muita Porta de Maringá e um pouquinho do Caro, né? E do Marechal Cândido Rondon daqui também. Então, aqui nós estamos localizados. Aqui é a cidade, então, né? De Marechal Cândido Rondon, tá? Aqui, só para vocês estarem situados, Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu aqui no extremo oeste do Paraná, tá? E aqui Marechal. Então, nós temos a cidade de Cascavel, né? Que é uma cidade... Cascavel, aqui, cidade grande aqui da região. Então, aqui seria Marechal. Então, Marechal é uma cidade de colonização alemã, como eu comentei, dá para ver até aqui pelo portal da cidade. É uma cidade que tem muita produção agrícola, né? Então, aqui é muito engraçado, mas até pouco tempo atrás, o pessoal plantava soja e milho até nos terrenos vazios da cidade. A gente ainda vê. Quando não, tem mandioca. Engraçado que quando tem mandioca, eu fico de olho, né? Não para roubar mandioca, mas é porque eu gosto muito da rama de mandioca, eu vou falar um pouquinho depois. E aqui também é uma região que tem muita bovinocultura de leite, e avicultura e suinocultura, tá? Então, nós estamos numa região muito rica. Essa daqui é a Universidade, né, Estadual do Oeste do Paraná, o campus de Marechal Cândido Rondon. A UniOeste, ela é multicamp, são 5 campos. Então, a sede é Cascavel, mas também temos Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Toledo e Francisco Beltrão, que já é sudoeste do Paraná. Bem, então eu falei um pouquinho onde que está localizado a universidade, né, tal. Como o professor Fábio disse, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Coalhada. Aí vocês vão me falar o que é coalhada, né? Então, essa coalhada até foi uma brincadeira, né, do pessoal da graduação, dos formandos de 2011, mais ou menos,
que tinha o GEMADA, que é o grupo de estudos em aves, e aí eles começaram a zoar a gente que nós éramos coaiada. Só que aí eu tinha uma orientada, na época, a Tatiane Fernandes, que fez mestrado comigo, inclusive. Bem, vamos tentar fazer o coalhada virar alguma coisa, né? E realmente coalhada é qualidade do leite, alimentação e digestibilidade em ruminantes. Por isso que a gente colocou aquele R lá em cima, tá? Então, hoje o coalhada, ele é um grupo forte, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Hoje, nós temos aí participando atualmente do grupo por volta de uns, acho que 12, 15 alunos, 10, 15 alunos da graduação, ele varia um pouquinho, né, de ano a ano, e uns 8, mais ou menos, da pós-graduação, mas nós já tivemos mais de 30 alunos participando do coalhada, entre graduação e pós-graduação. Eu também coordeno, né, hoje ele está meio parado, mas nós tínhamos um grupo aqui, o Núcleo de Estudos de Produção Agroecológica de Leite, o NEPAL. Então, o NEPAL é um núcleo de estudos que ele não era simplesmente nosso, né, da UniOeste, mas tinha parceria de entidades, né, então, pessoal da Emater, do CAPA, então, várias entidades que participavam, né, então, quando existia o MDA, a gente tinha vários projetos de assessoria com relação a trabalhar com produção de leite agroecológico. Bem, trabalho também em parceria com outras universidades, nós já tivemos 2 orientados meus, né, foram para a Universidade da Flórida, né, trabalhar junto lá, fazer doutorado de sanduíche com o professor Antônio Faciola, e 2 orientados para a Universidade de New Hampshire com o professor André Brito. Inclusive, esses 2 professores já vieram aqui para o Brasil, né, para Marechal, e eles ministraram disciplinas, participaram de banca, e a gente está numa tratativa aí, inclusive, para eles participarem do nosso programa de pós-graduação. Já tivemos vários projetos aí de extensão e de pesquisa, né, e a gente trabalha em projetos em rede. Então, principalmente, né, com a UEM, em parceria aí com o professor Geraldo, com a professora Claudete, o professor Ferenc Bancucci também, entre outros, e com a professora Daniele Kazama e o professor Ricardo Kazama, da UFSC. Tá? Bem, então as minhas principais linhas de pesquisa e a minha atuação é nutrição de vacas em lactação, nutrição de ruminantes, produção e qualidade do leite, sistemas de produção de leite, que são principalmente esses projetos que a gente faz, que tem a ver com projetos de extensão, mas em propriedades rurais, avaliando como são essas propriedades, o que a gente pode estar fazendo, e avaliação de alimentos alternativos. Além de avaliação da composição química e tal, a conservação desses alimentos alternativos. Então, dentre esses, a gente já testou vários alimentos, vale aqui destacar resíduo úmido de cervejaria, massa de mandioca, também conhecido como bagaço de mandioca, que é o resíduo úmido de fecularia de mandioca, o terço superior da rama de mandioca, também, né, que é um resíduo da lavoura, tá? Já trabalhamos com resíduo de fecularia de milho. Então, assim, aqui vocês falarem, olha, tem um alimento que o produtor tal começou a usar, que não é muito utilizado. Bem, esse é o alimento que a gente está procurando para avaliar. Hoje nós estamos trabalhando com moringa aqui, né? Então é um alimento que bastante interessante, a gente vai fazer um projeto agora de doutorado nessa linha. E também trabalhamos com diversos projetos de extensão com bovinocultura de leite aqui na região. Eu vou mostrar um pouquinho como que é a fazenda experimental e alguns projetos que a gente vem trabalhando. Bem, então aqui é a nossa fazenda. Infelizmente, essa foto ela é muito recente, foi tirada a semana passada, então vocês podem estar vendo aqui, os piquetes estão sem pasto, né, devido à seca que a gente está nesse momento, mas nós temos aqui os piquetes, aqui é o corredor, né, aqui são os silos, tá, a gente trabalha muito com silagem de milho, também trabalhando muito com silagens alternativas, tá, então já tivemos aqui silagem de sorgo, né, sorgo boliviano, também silagem de rama de mandioca, do terço superior da rama de mandioca,
silagem do bagaço, resíduo úmido de fecularia, entre outros, tá? Então, aqui é o setor que eu vou estar mostrando para vocês. Nós fizemos uma reforma em agosto do ano passado, então hoje nós temos 30 baias individuais para estar fazendo experimento com os animais, né? Então, aqui nós temos, esse é o nosso rebanho. A gente tem aí por volta, ele varia, mas entre 25 até 35 vacas em lactação, né? Hoje nós temos um rebanho estabilizado, nós fazemos trabalhos em parceria com empresas, então, avaliando aditivos alimentares, também diversos trabalhos aí com órgãos de fomento, CNPq, Fundação Araucária, e aí, esses trabalhos, né, como eu disse, avaliando principalmente alimentos alternativos, que foi o que a gente fez. E alguns trabalhos a gente faz por conta, né, a gente junta aí um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, né, com a ajuda de todo mundo, e muita doação também, né, então, as empresas acabam colaborando também, então, a massa de mandioca, então, a Agrícola Horizonte, por exemplo, já doou bastante para nós, né, então, a gente vai conseguindo fazer, tá? Projeto também em parceria com a UEM, a gente já fez diversos trabalhos com relação a isso. Então, a gente tem aqui as baias individuais, que a gente pode estar fazendo os experimentos, tem todo o controle da dieta fornecida, de sobras, né? Então, a gente, quanto é dado, quanto sobra, individualmente para o animal. E aí a gente faz todo tipo de coleta, né? A gente tem a sala de ordenha, tem 4 medidores de leite, então a gente faz a avaliação individual para o animal com relação à produção, faz também, tem o controle leiteiro, né? Avaliação da qualidade do leite, e faz todas as avaliações de digestibilidade, faz digestibilidade in vitro, avaliação dos parâmetros sanguíneos. Então, dá para fazer todas as avaliações que são necessárias no experimento de nutrição animal, a gente consegue estar fazendo hoje na UniOeste. Bem, eu vou falar um pouquinho de alguns trabalhos de extensão, vou tentar ser bem breve, mostrando muitas fotos. Então, a gente fez diversos trabalhos, o primeiro trabalho inclusive o primeiro projeto que eu aprovei na minha vida, foi um projeto da SET, da Universidade Sem Fronteiras, esse foi o projeto em 2009, que a gente trabalhava com redes de referência para a produção de leite, né? Foi junto com a Emater, e a gente trabalhou no oeste do Paraná, tá? Então, a gente já teve inclusive, aí depois eu comecei a trabalhar com produção de leite agroecológica, a gente teve o PLA 1, PLA 2 e PLA 3, então foram fases, né? Era projetos aí de 15, 16 meses, e esses projetos, eles eram em assentamento rural. Então, isso é bem interessante para a gente conhecer a realidade desses assentamentos, desses produtores. Existe muito preconceito com relação a isso. Então, é muito legal a gente conhecer. Por quê? A gente tem duas realidades muito distintas aqui. Nós temos grandes produtores de leite, temos produtores de leite aqui na região, Céu Azul, a região do professor Fábio Jacobs, produtor de leite lá de 15 mil litros de leite dia. E tem produtor de leite de assentamento rural, vizinho de Céu Azul, né, muito próximo ali, tem São Pedro, tem Diamante do Oeste, Vera Cruz do Oeste, que são produtores de leite de 50 litros, 80 litros de leite. Então, são realidades distintas. E, então, a gente fez esse trabalho, foi um trabalho aí de uns 7 anos, mais ou menos. Então, depois a gente conseguiu aprovar o projeto no CNPq, que foi o Nepal, né, daquele Núcleo de Estudos e Produção Agroecológica de Leite, e depois uma parceria com a Itaipu, continuamos esse trabalho com o Nepal. E o que a gente fazia nesses projetos de extensão? Avaliação total da propriedade, desde a avaliação do solo dessas propriedades, então a gente fazia coleta de solo, com avaliação desse solo, recomendação de adubação, pensando numa propriedade agroecológica, então como tem que ser esse tipo de adubação. Fizemos vários cursos de formação também, curso de formação para técnico, curso de formação para acadêmico, para docente, né? Então, assim, porque é uma linha diferenciada, né?
a produção de leite agroecológico é diferente. Inclusive, até o final do ano, nós vamos estar publicando um livro, né, só sobre produção de leite agroecológico, né? E aí eu vou estar disponibilizando, inclusive, depois o PDF para quem tiver interesse, sem custo nenhum. Então, além disso, a gente fazia muito curso, né, para esses produtores. Então, aqui a professora Marcela Neres, fazendo um curso, ela trabalha com forragicultura, sobre manejo de pastagem, né? Então, a gente fez, inclusive, colocamos algumas amostras, né, de forragens que poderiam ser utilizadas, fizemos uns canteiros, em alguma propriedade cedeu a área, a gente colocou algumas forragens que pudessem se adaptar àquela região, àquele solo mais pobre. Então, bem interessante, e nós acompanhamos esses produtores por vários anos, e a gente teve uns resultados muito legais. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso estar passando. A gente teve dissertações de mestrado, trabalhos publicados que mostraram esses resultados. Aqui a avaliação dessas pastagens, né, mostrando aqui, esse aqui é o Rodrigo, né, fez mestrado e doutorado com a gente, fazendo a coleta. Então, a gente fazia todas as análises laboratoriais depois desse material, que a gente acompanhou, né, como que estava a composição químico-bromatológica desse material, tá, que está mostrando, pessoal. Também fazíamos a coleta de água, porque qualidade de água, assim, é fundamental na pecuária leiteira. Não adianta nada a gente fazer uma boa higienização. Eu faço direitinho, né, eu limpo lá o teto da vaca, só que a hora que ele vai lavar as coisas, a água é contaminada. Então, a gente fazia a coleta e fazia a avaliação microbiológica dessa água, tanto da água quanto do leite e dos utensílios. E a gente fazia esse acompanhamento mensal, né, disso. Então, fazia também acompanhamento da água de bebida dos animais. Então, se a água era da torneira, a gente fazia da torneira. Era do rio, né, do lago. Então, a gente fazia todo o acompanhamento, né. Aqui mostrando a questão da coleta de leite. Então, eram realizadas as coletas mensalmente. A gente fazia análise no laboratório da Unioeste e também a gente mandava para a Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da raça holandesa, que a gente tem uma parceria muito interessante. Então, assim, eles fizeram essa parceria e a gente consegue estar fazendo as avaliações lá em Curitiba. Então, esses laudos, eles eram passados para nós e a gente, todo mês, levava as análises, retornava essas análises para os produtores, né? Então, aqui mostrando mensalmente. Então, a gente fazia um laudo, esse laudo, então, ele era retornado para o produtor com as recomendações que deveriam ser feitas. Fazíamos também reuniões, né, com esses produtores. Aqui, inclusive, foi uma reunião que a gente fez o encerramento do primeiro projeto PLA, o início do Nepal. Nessa reunião, foi em Diamante do Oeste, nós tínhamos aproximadamente 250 produtores de leite, produtores do Paraná todo, então, foi convidados diversos assentamentos, foi muito interessante, né, porque a gente conseguiu ter uma amplitude bem grande, né, de mostrar, assim, qual o efeito, né, da atuação técnica, né, nas propriedades rurais. Tá? Então, a gente fazia também recomendações, fazia cursos com esses produtores. Então, aqui, o Rodrigo mostrando, a gente fazendo um curso de manejo de ordenha, como que deveria ser feito, todo o manejo da ordenha, todos os cuidados que devem ser feitos com relação a isso, né? Acompanhamento do rebanho, de índices zootécnicos, recomendações. Então, a gente fazia mensalmente ou bimestralmente, a gente fazia essas recomendações. Aqui foi um dia de campo sobre silagem, manejo de silagem, que é um grande problema também nas propriedades. Depois a gente acabou fazendo um acompanhamento e gerou uma dissertação de mestrado do Josias Fornari, que ele avaliou silagem de diversas propriedades, e a gente conseguiu verificar, tanto o TCC quanto o mestrado, muito problema em silagem da região, né? Então, aqui mostrando a silagem, quais os problemas. Então, fizemos cursos também, né, para técnicos, como eu comentei, né, vários cursos de formação.
Bem, aqui novos cursos também de alimentos alternativos, de formulação. Então, seriam esses cursos todos, né, que foram feitos. Então, aqui nós temos, aqui seria o professor Carlos Ramos, da Bahia, também veio dar um curso para nós, a professora Daniele Casama também dando curso para os técnicos, né, sobre a alimentação de vacas no sistema agroecológico. A professora Daniele trabalha muito com agroecologia na UFSC, que é a UFSC que hoje assim, é a universidade que mais trabalha com isso, tá? Então, claro que a gente mostra a foto porque são amigos pessoais, né, de longa data, então, o professor Carlos e a professora Daniele, né, então, diversos cursos. Bem, e aí eu vou contar um pouquinho agora, nós estamos quase encerrando a apresentação, sobre o sucesso, né, de orientados meus, né, claro que eu vou falar de alguns, né, nem todos acabaram me mandando, eu pedi que me mandassem fotos e onde estão trabalhando hoje, de alguns alunos que passaram pelo Coalhada durante esses anos que eu estive aqui. Então, assim, eu já tive diversos alunos que passaram pelo Coalhada, tanto como TCC, iniciação científica, iniciação extensionismo, né, extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou simples alunos que trabalharam em projetos de extensão. Aqui eu dou o exemplo hoje da professora Ana Radiz, está lá, hoje ela é diretora do campus de Irati, né, do Instituto Federal, né, então, assim, é um grande orgulho para a gente. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho dessas experiências, para vocês verem que tanto a pós-graduação também, ela não é só para quem quer ser professor, né, e eu sempre friso isso, né, como coordenadora da pós. Bem, então, tem alguns alunos aqui, o Eduardo da Cruz, ele foi meu orientado de TCC, né, de PIB, que trabalhou comigo toda a graduação. Então, ele formou em 2012 aqui na UniOeste, fez mestrado em zootecnia na URGS, né, em 2015, e hoje ele faz doutorado aqui em zootecnia com a professora Marcela, e ele é zootecnista da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas das Marques. Então, ele foi contratado como zootecnista da prefeitura. Isso é bem legal. Marcelo Martins Tum. O Marcelo, ele foi meu orientado também de PIBIC e de TCC. Ele formou em 2016 e hoje ele é produtor de leite. Tá? Eles têm uma propriedade de leite, um sistema um pouco diferente, e quem um dia tiver a oportunidade de vir conhecer, é um sistema de integração. São poucos sistemas de integração que eu conheço, né, que existem, inclusive, no Brasil. Eu conheço dois, que é da Copacol e o da Lactobon, né? Então, ele é um sistema de integração e ele é produtor de leite. A Ângela Stort, então, ela fez graduação em zootecnia aqui na UniOeste. A Ângela formou em 2018, trabalhou toda a graduação comigo também, foi minha bolsista, né? E ela foi, logo que se formou, foi contratada. Hoje ela é analista técnico regulatório da fábrica de rações Becker, que é uma unidade da Cargill aqui em Quatro Pontes, né? A Pamela está fresquinha, né? Formou agora em 2019, aqui, zootecnista aqui pela UniOeste. Também trabalhou a graduação toda comigo, foi bolsista dos projetos de extensão, de PIBIC. E ela é analista de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Parque Científico e Tecnológico de Biociências, o Bioparque, aqui de Toledo. E ela é responsável pela qualificação técnica de produtores de leite no projeto de queijos finos. Um projeto muito interessante que está sendo realizado aqui na região. Infelizmente, os outros alunos acabaram egressos, né, da zootecnia não mandaram, mas, assim, tem vários alunos trabalhando aí em diversas áreas, né, eu acho que todos estão trabalhando na área, né, eu não vou ficar aqui tentando falar, porque eu posso esquecer de algum, tá? E aí eu tenho algumas coisas interessantes, né, então, assim, no decorrer das minhas orientações aí, com relação aos os orientados, né, acho que foram 23 orientados de mestrado, 7 de doutorado, se eu não estiver enganada. Eu tive vários orientados que são veterinários de formação, mas buscaram a zootecnia para aprimorar
conhecimento. Então, meu primeiro orientado que acabou mandando, né? Que fez mestrado comigo, veterinário, é o Fernando Marques Salles. O Fernando, ele fez veterinária na Federal do Paraná, em 2008, Campo de Palotina, e ele terminou o mestrado em 2010, aqui na UniOeste. Hoje ele é médico veterinário da Secretaria de Agricultura e Política Ambiental aqui de Marechal Cândido Rondon e coordenador do Simpom. E hoje ele é meu parceiro aqui dos projetos, né, que a gente vem fazendo aqui com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. João Arlindo Gouveia Gonçalves. O João Arlindo, então, também médico veterinário, formado pela Federal do Paraná. Ele não queria que eu colocasse o ano, né, mas tudo bem, 99. E ele fez mestrado em zootecnia também comigo, né, na UniOeste, formou em 2011. Olha, o João Arlindo é um dos veterinários que eu conheço que tem maior conhecimento que os demais veterinários, não fiquem chateados, mas ele tem um conhecimento em nutrição animal imenso, tá? Então, assim, desde que ele veio fazer o mestrado aqui, ele sempre contribuiu muito com o grupo, tem um grande conhecimento em nutrição animal, e hoje ele é coordenador técnico comercial do Paraná, da Cargill Animal Nutrition. O Ricardo Dri, ele fez graduação em zootecnia na UniOeste em 2012, formou em 2012, e fez o mestrado em zootecnia, terminando em 2016. Nesse intermédio, ele trabalhou numa empresa, sendo vendedor de ração, e eu vou contar bem rapidinho a história dele, mas foi bem engraçado, né? O Ricardo Dri veio tentar a seleção. Na seleção, ele tentou comigo, né? Na graduação, ele não foi meu orientado, mas aí ele veio tentar e ele queria trabalhar com alto grão para gado de corte, né? E eu não trabalho com gado de corte. E logo eu falei para ele, olha, né, tua ideia é tal, pode tentar esse projeto, mas eu já sabia que eu não ia aceitar, né? Fazer esse projeto, né? Não é a minha linha de pesquisa e eu sou um pouco anti-alto grão, né? E aí, logo que ele começou a trabalhar, eu fiz exatamente o inverso, né? Ele foi trabalhar nos projetos do PLA, que era um projeto de leite agroecológico em assentamento rural. Então, assim, foi muito legal. O Ricardo, assim, ele mudou totalmente a visão dele, ele foi, assim, gratificante. Além do que ele é um grande piadista, violeiro, né? E alegrava muito as nossas festas. E hoje ele é produtor de leite no sítio 3Rs, então, assim, tá fazendo sucesso a propriedade dele lá em Guaraniaçu. Tá? Então, muito legal. Ana Ruth Estrela de Almeida, a gente chama ela de Estrela, então, a Estrela, ela veio lá no Maranhão, formada na Universidade Estadual do Maranhão. Então, hoje eu tive 2 orientados do Maranhão, então, muito legal também, a gente traz muito orientados de fora para cá, para o UniOeste, muita gente de fora. Ela formou em 2013, terminou o mestrado em zootecnia em 2016, e hoje ela é coordenadora técnica de um plano de governo do Estado do Maranhão, voltado para a agricultura familiar. O outro orientado que eu tive no Maranhão é o Cleves Vieira de Almeida, ele terminou a graduação em zootecnia na UEMA também, 2014, e o mestrado em zootecnia em 2017, desculpa. E hoje ele é doutorando em zootecnia na UEM e está, orientado pelo professor Geraldo, está fazendo doutorado em sanduíche na Universidade da Flórida. Cibele Regina Schneider. Então, a Cibele, ela foi me orientada na graduação, né? Formou em 2016, fez o mestrado em zootecnia aqui na UniOeste, terminou em 2018, e hoje ela faz doutorado em zootecnia na UEM. E hoje ela é orientada da professora Claudete Regina Alcalde, que foi a minha orientadora, e está trabalhando com caprinocultura leiteira. Por isso que eu disse que eu tive uma orientada que fez o caminho inverso, né? Então, ela trabalhou tanto na graduação, no mestrado, com vaca de leite, e depois foi fazer doutorado com cabra, né? E eu fiz o contrário. Então, bem interessante também. A Jéssica Gabi Desbecel. Então, a Jéssica, ela formou em zootecnia aqui na UniOeste, em 2017. A Jéssica, então, ela foi fazer fez um estágio, na verdade, junto com o marido dela, o Rodrigo Tinini,
na Universidade de New Hampshire, durante o doutorado de sanduíche do Rodrigo, né? É ali em 2017, 18, tá? E hoje ela está terminando o mestrado dela, tá? Ela vai defender ainda em 2020, e foi contratada o ano passado como líder de controle de qualidade na unidade de ração para bovinos da Cooperativa Lar. A Maria Luísa Fischer fez graduação em zootecnia aqui pela UniOeste, em 2018, ela se formou, e hoje está fazendo mestrado aqui na UniOeste, e provavelmente vai estar concluindo o mestrado no próximo ano, e ingressando aí no doutorado, se tudo ocorrer bem, aqui ou em outra instituição, né? O Josias Luiz Fornari, já até tinha comentado, foi que trabalhou com as silagens, a avaliação das silagens. Ele fez graduação em zootecnia aqui na UniOeste, formou em 2017, mestrado em zootecnia, formou em 2019. Hoje é zootecnista de fomento de leite, né, na cooperativa agroindustrial Copagril. Fernando André Anchal, graduação em zootecnia na UniOeste, também formado em 2017, mestrado em zootecnia na UniOeste, 2019, produtor de leite, tá? Então, hoje o Fernando, ele inclusive recusou propostas de trabalho porque ele conseguiu colocar aí, tanto ele quanto o Ricardo Dri, colocar muitos dos conhecimentos que eles adquiriram ao longo da jornada dentro da zootecnia e dentro do mestrado, colocar em prática na propriedade. Então, tendo muito sucesso com relação a isso. A Luana Muxfeld, então a Luana, ela fez graduação em tecnologia e em biotecnologia na Universidade Federal do Paraná, campus de Palotina, formou em 2017, e ela fez mestrado em zootecnia aqui na UniOeste, 2020. Mas a Luana vem trabalhando no grupo, trabalhando com o Coalhada aí desde acho que 2018, mais ou menos. Então ela trabalhou como estagiária do Laboratório de Nutrição Animal, quando eu era coordenadora do laboratório. Depois ela foi bolsista de projeto de extensão, depois foi bolsista do programa de pós-graduação, de laboratório. E hoje ela terminou o mestrado agora em 2020, e na semana que ela terminou, defendeu a dissertação de mestrado, ela foi contratada controle de qualidade de ração da cooperativa agroindustrial Copagril. Rodrigo César dos Reis Tinini. Então, o Rodrigo, ele terminou a graduação em zootecnia aqui em 2012, o mestrado em 2015 e o doutorado em 2018, sendo que ele fez doutorado em sanduíche na Universidade de New Hampshire, junto com o professor André Brito. Ele e a Jéssica foram para lá. E hoje ele é coordenador e professor do curso, né? Professor e coordenador do curso de medicina veterinária da Uniguaçu FAES, em São Miguel do Iguaçu. O André Sanches de Ávila, então ele fez graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeiras das Missões, formado em 2011, mestrado em zootecnia pela UniOeste 2015, doutorado pela UniOeste 2018, fazendo doutorado em sanduíche na Universidade da Flórida, 2017 e 2018, e hoje ele faz pós-doutorado em zootecnia aqui na UniOeste. A Andressa, noiva do André, graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, 2012, mestrado em zootecnia na UniOeste, 2015, e a Andressa foi fazer doutorado em zootecnia na UEM, mas ela fez todo o trabalho dela aqui na UniOeste, eu fui orientadora, e ela fez doutorado em sanduíche também na Universidade da Flórida com o professor Antônio Faciola, junto com o André. E ela ficou como professora substituta no Instituto Federal Catarinense aí de 2019 até 2020. Tiago Venturini, ele fez graduação e o mestrado em zootecnia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Dois Vizinhos, graduação em 2015, mestrado em 2017, e o doutorado em zootecnia pela UniOeste em 2019. Hoje ele é supervisor técnico e comercial da Agility Produção Animal e responsável técnico das rações em suave. A Maísa Leopoldino Longo, ela fez graduação em zootecnia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em 2010, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal da Grande Dourados, 2012, e o doutorado em zootecnia pela UniOeste, agora em 2020, e defendeu agora em março de 2020, e atualmente é gerente comercial da Nutriforte Rações Dourados. O Michael Jonatas Lang, ele fez graduação em zootecnia na UniOeste,
2010, mestrado em zootecnia pela UniOeste em 2013 e o doutorado em zootecnia pela UniOeste em 2020. Então, o Michael também fez doutorado em sanduíche na Universidade de New Hampshire e ele fez 2018 e 2019. Foi contratado, ainda estando lá em New Hampshire, pela Cargill. Então, ele voltou do doutorado de sanduíche em setembro de 2019, defendendo a tese de doutorado agora em março de 2020, e ele é assistente técnico comercial de bovino de leite da Cargill. Caroline Rocha de Verle, então a Caroline também é médica veterinária, formada pela PUC em 2012. Ela fez mestrado pela UniOeste, em zootecnia pela UniOeste 2017, e doutorado em zootecnia pela UniOeste 2020. E hoje ela é supervisora de fomento leite na cooperativa agroindustrial Copagril. Então, para fechar, nós temos uma pós-doc, né, que foi do Coalhada também, a Deise Dallazen Castagnara. Então, a Deise fez graduação em zootecnia na UniOeste, 2007, mestrado em zootecnia pela UniOeste, 2009, doutorado em agronomia na UniOeste, 2013, até porque na época nós não tínhamos doutorado em zootecnia ainda, e o pós-doutorado em zootecnia na UniOeste, 2013, 2014, e hoje ela é professora de bovinocultura de leite na Unipampa. Bem, aqui eu vou mostrar, então, assim, só algumas fotos do Coalhada. Então, o Coalhada, ele é um grupo de estudos, de pesquisa, e também de confraternização, porque é muito importante esse momento, né, que a gente partilha junto. Então, assim, a gente tem uma lei do Coalhada que tem que ser um grupo de amigos, né, então é uma família, a gente chama de família Coalhada. Então, vocês podem ver, então, essa foto aqui, ela foi tirada terça-feira agora, por isso que nós estamos todos de máscara e com 2 metros de distância, tá? Nós estávamos fazendo feno de alimentos alternativos. Então, infelizmente, eu não consegui colocar todas as fotos, as mais antigas, né? Mas tem pessoal trabalhando, fazendo silagem, fazendo ração, um laboratório, né? Tem diversas fotos aí, né? E aqui algumas fotos também de festa, né? Porque a gente precisa disso também, tá? Então, essa parceria sempre é importante para todo mundo. Então, pessoal, eu estou aberto para as perguntas. Então, aqui fica meu muito obrigada, aqui tem o meu contato e eu fico à disposição. Muito obrigada, professora Maximiliane. Nós temos uma dúvida até então, que é do acadêmico Lucas Leite, da UFAM. Por que a senhora não é a favor da utilização de dietas com alto grão? Muito bem. Na verdade, é mais uma questão pessoal, tá? Porque, assim, eu gosto muito de trabalhar com alimentos alternativos. Eu vejo que a questão do alto grão hoje, ela está muito mais relacionada com a concorrência de um ruminante, né? Que é um animal que tem um rumen funcional, que pode estar aproveitando alimentos ricos em fibra, e ele vai estar concorrendo diretamente com os animais monogástricos, né? Então, concorrendo diretamente com aves, com suínos, e também vai estar concorrendo até com o homem, né? Então, por isso que eu vejo que o ruminante ele pode estar aproveitando alimentos que não são aproveitados por animais não ruminantes. Então, principalmente nesse sentido que eu não concordo, mas é uma questão muito mais pessoal do que... Então, são linhas, né, de trabalho, tá? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a grande característica do animal ruminante, né, que é essa questão dele aproveitar alimentos ricos em fibra. Temos mais uma pergunta, que é da aluna Rebeca Moda, estudante do 9º período de zootecnia no UFAM, que ela gostaria de saber quais são as suas maiores dificuldades enquanto docente da pós-graduação. A senhora sente que as turmas novas estão entrando bem preparadas ou faltando na graduação? E como são as condições de espaço físico de trabalho para vocês, professores? Eu vejo hoje que, assim, muitos alunos, eles vêm realmente despreparados. Só que
tem algumas questões que são um pouquinho complicadas, que muitos não entendem ainda o que é uma pós-graduação, né? Então, assim, tem alguns alunos que acham que, eu vou fazer pós-graduação porque eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho emprego, porque tinha muita questão, vou fazer para não ficar em casa, porque não tenho, né? E não entendem muito o que é uma pós-graduação, né? Então, assim, hoje o processo de seleção, ele está sendo um pouquinho mais apurado, né? Inclusive, nós tivemos alguns alunos, acho que foram 3 alunos aí da UFAM, né? Acho que o Maicon, eu não vou conseguir lembrar agora, nessa correria, mas tivemos 3 alunos aí, 2 da área de ruminantes e uma de não ruminantes, né? De aves, que vieram para cá fazer pós-graduação e conseguiram fazer tranquilamente, né? E com relação ao espaço físico, sala de aula a gente tem, né, tranquilamente. Eu vejo que hoje o grande problema da pós-graduação no Brasil é com relação a recursos, né? Então, houve muitos cortes, né, nos últimos anos aí, digamos, nos 3 últimos anos. Então, tanto de CAPES, CNPq, então, órgãos de fomento de uma maneira geral. Então, assim, os recursos para pós-graduação são poucos, então a gente acaba não tendo muito recurso. E mesmo para mandar projeto para órgãos de fomento. Então, não sei se vocês conhecem, mas o programa do CNPq Universal, que para a gente mandar projeto, não está quase ocorrendo, né? Ficou aí um ano sem ter, aí tem, mas é muito pouco. Ano passado teve, mas foram poucos projetos aprovados, não está tendo muita bolsa, né? Esse grande corte de bolsas que teve agora, isso acaba desestimulando muitos alunos que não têm condições de fazer, né, a pós-graduação, tá? Então, isso que é complicado. Com relação não sei se essa era a pergunta, né, de práticas, aulas práticas, a gente tem laboratórios para estar fazendo as aulas práticas, né? Com relação às aulas, é bem tranquilo, tanto aula prática, quanto visitas técnicas. E aí, com relação aos projetos, depende muito da área que você escolhe. Eu posso falar muito mais da minha área, né, que é bovinocultura de leite, foi o que eu apresentei, que são seres superiores, né? Então, eu sempre brinco, né, que a gente trabalha com seres superiores, que são os bovinos de leite. Então, a gente tem toda a infraestrutura. Então, assim, a avicultura, por exemplo, tem uma grande disponibilidade também aqui. O pessoal da avicultura tem um setor muito bom, tá? Suinocultura. Então, assim, o pessoal da piscicultura também, eles têm um campus lá em Toledo, eles têm bastante infraestrutura também. Forragicultura também dá para fazer bastante trabalho. Então, assim, tem uma grande disponibilidade, sim, para fazer. Eu não vejo problemas. Mais alguma pergunta? Nós temos mais uma pergunta, que é da mestranda Amanda Pimentel, da UFAM. Ela gostaria de saber qual a importância da relação orientador e orientado para o sucesso profissional de ambos. Veio mais 2 perguntas dela também. Existe limite entre o profissional e o pessoal? E, infelizmente, no meio acadêmico, é comum os orientados terem medo de conversar com o orientador sobre tudo. Qual a dica fica para esses estudantes? Nesse sentido, eu vou falar de como que eu sou com os meus orientados. Olha, só da pós-graduação, pelo que eu fiz a conta hoje, eu tive 30 orientados. Sem contar os da graduação, se eu for contar os da graduação, vai dar uns 50, mais ou menos. Se eu disser para vocês que até hoje eu tive problema aí com os 3 orientados, né? Que inclusive foram orientados que vieram de outra instituição, nem foram orientados que a gente criou no Coalhada, né? Porque, assim, eu acho que a relação, ela tem que ser uma relação de amizade. Eu digo para vocês hoje, a relação que eu tenho com o professor Geraldo, que foi meu primeiro orientador, né? Na verdade, foi o segundo orientador. O primeiro orientador foi um professor de solos, Érico Sengic. Mas o professor Geraldo, que foi meu primeiro orientador na graduação em zootecnia,
hoje eu considero meu pai na pesquisa, né? Então, assim, nós somos amigos pessoais até hoje, né? Ele é meu parceiro na pesquisa, a gente faz diversos trabalhos juntos, inclusive eu submeti um projeto semana passada, e eu coloquei, falei, professor, participa, vamos participar junto, ele está participando. A professora Claudete, que foi minha orientadora do mestrado, doutorado, é minha amiga pessoal. Quando eu vou para Maringá, a gente se fala, a gente se encontra, sempre se liga, né, em datas especiais. Então, eu acho que essa relação é importante. Eu prezo isso muito no Coalhada. Inclusive, hoje em dia, eu não faço seleção mais de alunos no Coalhada. O próprio grupo faz uma autoseleção. Quem não se encaixa, normalmente sai, né? Então, existe essa seleção automática dentro do grupo. Porque, como eu disse, é uma família. E existe uma relação, a relação profissional, em que, quando eu peço alguma coisa para o aluno deve tentar cumprir aquilo. Só que também não tem que cumprir. Eu acho que o orientador, ele não é um carrasco. Ele não pode pegar e falar assim, olha, você tem que fazer assim, e o aluno simplesmente, né, ele não pode perguntar o porquê. Não, mas olha, o interessante é o aluno, inclusive, ter ideias, ser proativo. Uma dica que eu dou, pessoal, para o sucesso é a proatividade, né? Então, para mim, não combina muito aquele orientado muito pacato. Para mim, os orientados que eu acho que deu melhor, a relação foi melhor, foram aqueles orientados mais proativos, aqueles que vinham com ideias, aqueles que faziam acontecer, aquele que eu não precisava ficar pedindo muito. Eu chego com a ideia, né, eu brinco muito com os, eu falo assim, tive uma ideia. Aí eles botam a mão na cabeça, ai, prof, mais trabalho. Mas é tudo junto, sabe? Vamos fazer isso, ela não dá uma ideia. Uma coisa que eu nem coloquei, mas que a gente faz muito, é a organização de evento, né? E eu só organizei já alguns eventos grandes na Unioeste, porque eu conto com o Coalhada, né? Se eu não contasse com o Coalhada, eu não organizaria nenhum evento. Então, eu acho que essa relação de amizade, ela é importante, senão não dá certo. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se eu consegui responder tudo que ela perguntou. Temos uma pergunta da Sabrina Gomes. Quais foram os maiores desafios ou dificuldade quanto ao tempo de estudo, assim como práticas durante o tema abordado? Não entendi muito bem a pergunta. Acredito que ela tenha perguntado sobre os desafios que vocês tiveram durante a prática dos ensaios técnicos que vocês fizeram de alguma pesquisa. Tá. Com relação às pesquisas, assim, as dificuldades que a gente tem, eu acho que acontece em todas as instituições, né? Muitas vezes assim, instituição pública, o que acontece muitas vezes? Falta acabou a licitação e faltou determinado alimento, né? Então, por exemplo, num experimento que a gente fez no ano passado, em parceria com uma empresa, acabou o farelo de soja. Não tinha farelo de soja para bater a ração, né? E a gente produzindo aí, assim, as vacas produzem em média 30 litros de leite, né? Então, imagina. Teve uma época, teve meses que a gente chegou dias a produzir mais de 1.000 litros dia, né? Então, não pode faltar farelo de soja para bater ração para essas vacas. Então, a gente tem que correr atrás. Fomos na cooperativa, negociamos, né, junto com funcionário da fazenda, a gente pendurou lá na cooperativa, né? E por isso que é legal a gente ter um bom relacionamento com ex-alunos, porque eu fui na cooperativa, aí a menina que era responsável foi minha orientada, olha, então, podemos fazer isso e tal, você consegue arrumar, deixa aí, depois a gente vai acertar, até chegar a ordem de compra. Então, é com relação a isso. Muitas vezes, algumas relações pessoais, infelizmente, existem problemas com relação a relações pessoais também, né? Mesmo dentro do grupo, briguinhas. Então, a gente tenta sempre, eu falo sempre pro pessoal, olha, pessoal, a gente tem que lavar roupa suja em casa, não adianta ficar
Eu não gosto que o pessoal vem fofocar do outro, né? Então, vem fulano, ciclano fez isso, fez aquilo. Não, não é assim. Então, ouvem os dois e vamos conversar, né? Porque senão não dá certo, acaba a relação, né? Então, é uma relação de família mesmo, tem que acontecer isso. Então, as dificuldades são essas que acontecem, né? Às vezes não tem equipamento, quebra um equipamento, a gente precisa dar um jeito, precisa ir para outro local para fazer. Seria, não sei se é isso que ela queria saber. A Amanda Pimentel, a mexicana da UFAM, tem mais uma pergunta. Como dito aqui no chat, o legado do professor é o sucesso dos seus alunos. Como alcançar isso como professor? Existe alguma receita de como ser um bom professor para quem está começando agora? Bem, acho que o primeiro passo é você gostar do que você faz, né? Então, até uma coisa que eu acabei não falando, né? Quando eu fiz zootecnia, né? Aí eu fui fazer a pós-graduação e sempre falava, eu não quero ser professor, né? Não quero. Só que eu queria ser pesquisadora da Embrapa, né? Queria copiar aí meu colega, o Tadeu. Só que depois que eu comecei, aí mesmo no mestrado, ainda fiquei com essa ideia e tal, aí entrei no doutorado. Aí, na época, a gente começou a passar, assim, vários estagiários no setor de caprinocultura. E começamos a fazer um grupo, que aí, por sinal, foi até muito legal. Eu e a professora Claudete descobrimos na mesma semana que Fato é o coletivo de caprinos. Aí a gente falou, bem, se Fato é o coletivo de caprinos, fechou, né? Então, o grupo Fato vai ser o grupo dos caprinos. Então, aí eu vi que eu gostava de coordenar grupo, de ter um monte de alunos junto. E aí eu fui vendo que eu gostava disso, porque a gente fazia reuniões semanais, né? Apresentação. E aí eu também tive muita dificuldade, as primeiras aulas, ficar muito nervosa. Então, assim, quando a gente vai dar as primeiras aulas, o primeiro concurso que eu fiz, nossa, eu fiquei extremamente nervosa, eu suava demais, né? Não conseguia falar, então foi bem complicado. Mas depois você foi acostumando. Hoje, assim, eu vou dar aula, né? Vou falar sobre curva de lactação, né? Que é o assunto que todos os meus alunos já sabem. Eu falo no primeiro dia de aula que vai cair curva de lactação, né? Na última prova e vai valer 40% da nota, né? Eu posso dar uma aula de curva de lactação com giz e fico lá falando 4 horas. Por quê? Eu sinto prazer naquilo. Então, a primeira coisa é você dar aula de alguma coisa que você sinta prazer, né? Eu jamais daria aula de anatomia, né? Sei que é uma coisa muito importante, mas eu não sentiria prazer dando aula de anatomia. Mas eu sinto muito prazer dando aula de bovinocultura de leite, de nutrição, né? Então, dar prazer. Ter uma boa relação com os alunos, né? Eu acho que isso é importante. O respeito, né? Muitos alunos me acham brava, né? Até tem vários ex-alunos aí que estão assistindo, né? Eu não acho que eu sou brava, eu acho que eu sou muito exigente, né? Mas a minha fama é de ser brava. Por quê? Eu acho que, assim, eu sempre brinco com eles, eu dou aula para agronomia também. E agronomia são uma turma de 40 alunos, normalmente. E eu falo, olha, quando eu estou falando, eu não quero que vocês estejam no celular, eu não quero que vocês fiquem conversando entre vocês. Inclusive, quando alguém pega um celular, eu paro a aula e falo, pode mandar mensagem para mim e tal. E vou sempre tentando brincar, né? Eu falo muito com as mãos, acho que vocês estão percebendo. Tento fazer gestos, brincadeiras, a questão das aulas práticas. Então, é isso, é tentar deixar a aula mais interativa possível. E a gente vai ter que reaprender, né? Então, hoje, com a tecnologia, a gente vai ter que começar a reaprender, né? Fazer algumas coisas diferentes. Acho que seria isso. Nós temos agora a pergunta do William Soares, da UFAM. Quais são os requisitos necessários para ter o direito de se tornar docente? Tem uma quantidade de projetos definidos para participar, como exemplo o PIBIC? Na verdade, hoje em dia o que é mais importante é com relação ao que é necessário para você prestar o concurso, né? Não o que é importante, o que é necessário para você ser docente, né? Então, hoje tem que ver os editais dos concursos, né? Que vão estar solicitando, né? Então, normalmente solicita o quê? Um doutorado.
maioria dos concursos públicos, né, para instituições públicas vai pedir o doutorado, ou pelo menos o mestrado. Né? E aí, para você conseguir entrar numa pós-graduação, claro que aí é muito importante você participar de projetos de pesquisa. Então, não precisa necessariamente ser um PIBIC com bolsa, mas você trabalhar, participar de uma iniciação científica, mesmo que seja sem bolsa, isso é muito importante. Tá? Então, assim, isso eu falo, eu não sei se tem alunos aí logo do primeiro semestre, do primeiro ano, né, segundo semestre, a dica é, comecem a participar de projetos de pesquisa, né, projetos de extensão. Então, assim, não importa se você gosta ou não gosta de ter... Olha, eu não conheço nenhuma área, começa. Então, vou começar com os seres superiores, né, começa logo com o melhor, que é gado de leite. Mas eu não gostei de gado de leite, dá muito trabalho. Eu vou trabalhar, então, com aves. Tudo bem, né? Tem gente que gosta de trabalhar com aves, né? Não gostei de aves também, vou trabalhar com suíno. Beleza. Mas, assim, até se encontrar. Eu acho que o importante é você se encontrar. Eu fui uma pessoa que eu tive sorte. Eu me encontrei logo de cara, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de bovinocultura de leite. A Rebeca Moda agradeceu pela senhora ter tirado a dúvida dela e ela tem mais um questionamento. Baseando-se nas suas experiências, visto que estamos cada vez mais imersos em novas tecnologias, qual seria a sua dica para quem deseja melhorar na didática enquanto professor? Bem, então, assim, eu acho que primeiro é você estar bem por dentro daquele assunto que você vai abordar. Então, claro que tudo vai depender da sua prática, né? Eu creio que as primeiras turmas que eu dei aula lá mesmo em 2006, né, 2007, eu dei aula em Bandeirantes também, até tinha esquecido, né, na FAUM, hoje é o EMP, os primeiros acadêmicos que tiveram aula comigo, claro que tiveram uma aula não tão boa, não que seja a minha melhor aula hoje, né, mas eu acho que a gente vai se aprimorando a cada ano, né, e o mais importante é a gente não se prender muito à tecnologia, né? Porque muitas vezes um professor vai dar aula, antigamente a gente chamava de reto professor, né? Que era o reto projetor. Vocês nem conhecem o que é um reto projetor, né? Tinha aquelas transparência. Mas então, digamos que vai ser o multimídia professor, que ele só fica mostrando os slides. Então, isso não é legal, tá? Então, assim, você tentar falar de uma experiência, tipo, mostra uma foto, vai ficar falando sobre aquilo, não ficar lendo, né? Então, não é legal a gente ficar lendo, porque isso é chato, né? Quando eu vou numa palestra e fica aquelas coisas só lendo, só números, sem ficar... eu acho que eu tô velha, né? Então, eu durmo. Então, a gente tem que ser uma coisa bem que anime, tá? Claro, eu vou dar aula de bioquímica, então vai ter que... Aí tem muitas animações de bioquímica, por exemplo, que podem ser interessantes. Vou dar aula de anatomia. Tenta buscar umas animação, umas coisas mais 3D. Então, a gente tentar mostrar alguma coisa que seja mais real. Eu acho que é isso que vai deixar a aula mais interessante, mais dinâmica. Temos mais uma pergunta do Paulo Sérgio. Ele é zootecnista e médico veterinário, docente da Uninorte, em Manaus. Ele parabenizou pela sua palestra e a sua experiência de vida como docente. E ele deseja saber como é possível ter contato para os alunos de fora para participar da pós e mestrado em sua instituição. Como a pergunta? Como é possível ter contato para os alunos de fora para participar da pós e mestrado em sua instituição? Bem, a gente tem o site, né, da pós-graduação, e, inclusive, a inscrição para a seleção está aberta até amanhã, né, para o mestrado e doutorado. Nós abrimos vagas remanescentes, então, nós estamos com as inscrições abertas. Se vocês entrarem no site da UniOeste, então, www.unioeste.br, e aí tem lá
que tem pós-graduação, né? E aí tem lá PPZ, Marechal, Campos de Marechal, aí vai ter PPZ, mas na apresentação tem também, né? Vou estar disponibilizando, está sendo gravado aí também. Então, se de repente alguém, inclusive, tiver interesse ainda de se inscrever, eu posso estar conversando com o secretário e a gente pode deixar, eventualmente, até segunda-feira, no período da manhã, para se inscreverem no processo de seleção que está tendo agora, porque a gente precisa publicar e homologar segunda tarde. Tá? Então, o processo de seleção está aberto e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Agradecemos pela sua disposição e agora eu passo a palavra para o professor Dr. Fábio Jacobs. Obrigada. Ô, Max, bacana, viu? A sua palestra foi muito importante, porque é mais uma área de atuação do zootecnista, né? Então, a gente teve o Josmar como extensionista, passando no campo, gerente do pasto, e depois a Ana na parte de qualidade, empresas, frigoríficos, né? O Tadeu ontem na pesquisa com a Embrapa e agora a docência, né? Então amanhã já tem com o Humberto, como depois o Thiago, como financiamento, crédito rural. O Marcos, então, você comentou dos meninos aqui do Amazonas, se eu não me engano, são 5 que já tiveram aí com vocês. O Maico, o Tanaka, a Jéssica, a Adriana Bulcão e a Ana Paula, que está agora. E, se eu não me engano, ela até passou em primeiro lugar, a Ana Paula. Sim. É uma boa aluna. Então, o Max, eu gostei muito daquelas instalações das vacas. Nós reformamos no ano passado. Foi uma graninha, mas foi um bom investimento. Né? E coxo individual, tudo, né? Que bacana, viu? Esse é um sonho meu aqui para as búfalas. O Max, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquele de integração aí na região. Eu acredito que o pessoal, pelo menos do Amazonas, não tem esse conhecimento. Como funciona essa parte de integração, cooperativa, produtor, né? Porque a gente vê muito essa parte de integração na parte de aves e suínos, né? Sim, vou falar. Bem, então, esse sistema de integração, nós temos 2 sistemas aqui que eles são um pouquinho diferentes, mas eu vou falar de maneira geral. Então, o sistema é assim, o produtor, ele não é dono dos animais, ele paga como se fosse um aluguel, né, desses animais. Então, esse sistema da Lactobon, ele, por exemplo, tem lá, são sistemas para 50 vacas, para 100 vacas ou 200 vacas, e até tem esse sistema do Marcelo Martins, se eu não me engano, é 50 vacas, é um sistema ainda de confinamento, um sistema de freestyle, e tem um outro sistema que a gente foi conhecer o ano passado, se eu não me engano, que é um sistema de compost barn que tem 200 vacas em lactação. E ele paga um valor em função do leite, né? Então, eu não vou lembrar, mas, tipo, vou fazer uns 12% mais ou menos do valor do leite, 10% do valor do leite ele vai estar pagando, né? Então, ele paga um valor e aquela vaca, ela volta para a integradora. Então, esse sistema da Lactobon hoje, na verdade, é de um ex-sócio da Lactobon, né, do Jandir Bombardelli. Então, ele tem um sistema de produção dos animais, então, toda a questão da cria e recria, e ele mantém esses animais, né, as vacas. Então, ela está próxima do parto, então, faltando lá, quando ela vai entrar no sistema de pré-parto, ela vai estar voltando lá para a propriedade dele, aí ela vai parir, ele vai pegar aquele inicial e depois ela volta para uma outra propriedade. E assim vai ciclando, né? Então, quem é responsável... aí é um contrato que é feito, né? Mas os animais são do integrador, tá? E o integrado, então, ele é responsável simplesmente para a produção de leite, tá?
E tem um sistema, então, da Copavel, ele é um sistema em que da mesma forma também, só que é uma cooperativa, né? E aí, só que o animal, ele ele vai ficar na mesma propriedade, mas também é descontado do cheque do leite, né? Um valor, como se fosse um arrendamento daqueles animais, e aí eles têm uma unidade de produção de novilhas, então, acho que tem umas 600, 700 novilhas lá, então ele é desde o nascimento, são vários galpões, então é bem interessante também. É um zootecnista, inclusive, formado aqui na Unioeste, só que ele formou antes de eu entrar, a segunda turma, se não me engano, a Mauri, que é o responsável por gerenciar esse sistema de criação das novilhas. E aí tem as bezerras, depois elas vão passando para cada galpão, né? É um sistema mais de semi-confinamento. É confinado, mas elas têm um piquete para sombreamento, para um solário, né? Para a área de descanso. E elas depois vão para a propriedade já próximo, aí faltando um tempinho para parir. Então seria mais ou menos isso, não sei se deu para entender. Ok. Eu só não entendi, tipo, a vaca está pré-parto, ela volta para a integradora, aí ela vai parir, e o bezerro dela? Fica para o integrador. É do integrador. Ah, volta para a propriedade o bezerro depois. Não. Não vai recriar. Fica do integrador, entendi. Isso. Aquela vaca que pariu, ela vai sem nada depois, dois meses depois, e ela vai para outra propriedade. Isso, no sistema lá do Jandir é assim, né? Ela vai para outra propriedade, ela vai ciclando. E no da Copavel ela fica ali, só que aí a bezerra vai nascer e ela vai lá para o sistema de cria de bezerras, que é da cooperativa. E para quem está produzindo leite é um bom negócio, ele não mobiliza o capital para comprar o animal. Isso. Aí ele fica com essa vaca, ela tem 300 dias de lactação, e daí depois vem outra vaca para ele. Isso. Ele produz 365 dias por ano. Ele vai ter 200, que nem essa propriedade de Ouro Verde, até foi bem interessante, porque assim, ele recebeu a propriedade, não é uma propriedade tão grande, eu não lembro exatamente, eu não sei se é Ouro Verde, Vera Cruz do Oeste ou Ouro Verde, eu não lembro. Mas é perto dos seus pais, da sua mãe, né? Mas minha mãe tá comigo agora. Ah, ela tá aí? Tá aí faz 1 ano e pouco. Ah, então manda um abraço para ela. Tá bom. Entendi, Max. É legal, são coisas diferentes, né? Sim, mas esse produtor, ele recebeu essa propriedade de herança, ele investiu 3 milhões na propriedade. Aí a gente perguntou assim, mas, tipo, é loucura, né? Tá feliz da vida. O cara tava ganhando dinheiro e feliz da vida. E o produtor que produz o leite, ele ganha em média 12%. Não, ele paga. Ele paga, tipo assim, acho que era 12 centavos, mais ou menos. É que agora eu não sei quanto que tá, porque varia muito, né? O preço do leite. Na época que a gente foi, era 12 centavos. Aqui a região é boa produtora de leite até. Tem Altazes, que é a bacia leiteira do estado do Amazonas, e eles têm laticínio flutuante, tipo projeto balde cheio em alguns municípios, porque há muito consumo de queijo aqui, queijo coalho, né? Em feiras. Então, o pessoal come bastante o tal do X caboclinho, que vem tucumã, banana e o queijo coalho, né? É bem bacana. E o consumo desse queijo coalho é bem grande, tá? Então, tem as feiras grandes, e o pessoal bastante de forma desse queijo, né? Vendido em feiras. Aí está começando agora a formatar, né? Porque era muito de forma informal, né? Muita apreensão às vezes ocorre, né? Mas o pessoal amazonense consome muito leite e muito queijo. Então eles tomam leite diariamente, no café da manhã, durante o dia, café com leite, né? Que às vezes já acaba tomando só um cafezinho, né? Então tem bastante mercado para essa parte do leite aqui no Amazonas.
Ah, que legal. O povo aí é muito inteligente, toma bastante leite. Então, se você pedir um café aqui, vai vir com leite, entendeu? E tem bastante barracas na rua, o pessoal gosta de comer na rua também, não toma café em casa, toma na rua. Né? Então, o consumo é bem alto de leite aqui. A maioria é leite em pó, não consegue atender, entendeu? Precisaria... Temos laticínios com capacidade, às vezes, para 20 mil litros de leite dia, mas processa 2, 3 mil. Não é? Tem cooperativa em Altazes, Novo Céu, não lembro até quantos mil capacidade, mas processa super pouco. Então, tem bastante campo para o zootecnista aqui nessa área. Então, para eles saírem a campo, fazer essas extensões, eu acho que é válido. Tem que meter a cara mesmo, né? E eu vi que a nossa amiga Daniele Casama está ali assistindo, viu? Ah, que legal. Obrigada, Dani. Prazer que você está aí. Eu mandei para a Claudete, mas eu não sei se ela não teve tempo, e para o Geraldo também, que eu também... As minhas aulas de bovino de leite são baseadas no livro do Geraldo. Que Né? legal. E a Claudete também mora no meu coração, porque eu trabalhei um pouquinho com ela, né? Então, são mentores aí nossos de jornada. Marcos, então eu quero agradecer a sua disponibilidade. Tivemos um clube com máximo de 105 participantes. Já passamos das 18 horas, você já está falando há 1h30. Eu peço desculpa nesse sentido, mas é bom para os estudantes dar essa diversidade aí. Então, o edital da seleção eu postei quando você me mandou há bastante tempo no Facebook da Zootecnia, né? É possível fazer a seleção depois online, né? Mas Sim. como muitos já fizeram via Skype, se eu não me engano. Agora com o Google Meet, eu acho que é até mais fácil, né? Então é muito bacana. Gostei muito das suas instalações. Vou conhecer agora. Tá? E achei muito, muito bonito o campus, pintadinho ali, laranjado, né? Eu não conheço o Marechal, viu? Então, tem a Oktoberfest, mas eu acho que esse ano não deve ter, né? Então, por causa da cerveja aí. Mas, olha, parabéns, muito obrigado. Você colocando os seus orientados no mercado, eu acho que isso é a glória, né? Eu acho que você deve ser muito orgulhosa deles. E parabéns. Mais sucesso, não, só continue seu sucesso. Obrigado, viu? E hoje eu estava na fazenda lá de Máscara também, preparando a terra e fazendo plantio de sorgo, super sorgo. É um concorrente do boliviano. Ah, legal. Né? Então, um abraço do coração e quando der, vamos nos encontrar aí, tá bom? Fique com Deus, fique bem. Abraço na sua família também. Tá, muito obrigado, eu agradeço o convite, Fábio, agradeço o convite a Laço de Ouro, a todo mundo, foi um grande prazer estar participando hoje com vocês, espero que todos tenham gostado, e qualquer dúvida podem estar mandando e-mail, que eu vou estar disposta a estar respondendo, tá? Então, um abraço a todos, se cuidem, evitem estar saindo e usem máscara se tiverem que sair. Isso aí, obrigada. Legal. Você me lembrou, mas que eu acabei esquecendo de agradecer a Atlética Laço de Ouro. Os meninos e as meninas são formidáveis comigo. Como eu disse, eu estava na fazenda e eles foram tocando o barco, fazendo treinamento contigo aí, né, para que tudo corresse de forma bem, né? Agradecer aos participantes, muito obrigado. Né? Amanhã continua até sábado, hein? Um abraço mais uma vez, Max. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Então, com isso, nós agradecemos mais uma vez a participação da Maximiliane no ciclo de palestras da Semana de Zootecnia. Lembrando que amanhã teremos a palestra do Humberto Suzuki com o tema Zootecnista como pecuarista. E então, vamos encerrar mais um dia do ciclo de palestras. Agradecemos a participação de todos e até amanhã. Desculpem pelos problemas técnicos. Nós ainda estamos iniciando nesse novo tipo de ciclo de palestras.